Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. Eu sou o Gabriel Gaspar fazendo voto de silêncio, que eu tô meio gripado hoje. Tadinho, Gabriel. Eu sou o Gabriel Gaspar, animação, alegria. Gabriel tá contundido, vai puxar a perna durante todo o jogo. Não, mas sabe por quê, Rodrigo? Porque é isso que diferencia um vencedor, de verdade, de um perdedor. Olha aí, exatamente. Essa você não viu. Tô aqui com balido, mas vou gravar. É isso aí. E está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar e editado pelo nosso dançarino Marcelo Zaniolo. Para aliviar as tensões, né, depois de tantos filmes pesados, vários temas mais densos abordados aqui, a gente trouxe alguma coisa mais leve, né? Mais leve. Já vem você com um filme cheio de gatilho de novo. Mais leve. Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão escolhendo a dedo. Não, eu não escolhi esse filme, não. Pequena Miss Sunshine, eu queria outro, mas o filme de 2006, e eu vou falar logo pra vocês o seguinte, por mais que esse filme passe por alguns temas que realmente podem ser gatilhos, sabe que eu considero esse filme, pra mim, um filme conforto? Eu acho que pode ser. Sim, muita gente, sabe, pelo que parece. Spoiler, essa é a segunda tentativa de gravarmos esse programa, né? Iniciamos a gravação e, por questões técnicas de distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro, a gente não conseguiu avançar. E eu coloquei no Instagram, o ano é 2006. Qual filme a gente tá gravando? E pouquíssimas pessoas acertaram Pequena Miss Sunshine. Mas a gente tem... 2006 realmente é um ano muito bom. Tem vários filmes bem legais pra gente gravar aqui. Mas realmente a galera entende esse filme como um filme conforto, como você colocou aí. Eu acho, né? Primeiro que tem o personagem da Olive, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, se a gente vê esse filme da perspectiva da Olive, que coisa maravilhosa. Aliás, uma informação aí que talvez vocês não saibam, mas Marcelo foi em Florianópolis o Mr. Sunshine alguns anos atrás. É mesmo? Caraca, faz todo sentido. Não sabia, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Caraca, e ele sabe dançar, né? Eu tinha comentado. Fique com essa informação aí, público. Fica essa informação. Ele vai adorar. Direção de Jonathan Dayton e Valerie Faris, né? Que são casados. Trabalham juntos há mais de 40 anos. Eles são co-diretores, né, desse filme. E trabalham normalmente com clipes musicais. Esse filme foi um outlier na vida do casal, né? Isso aqui é engraçado, né? Caramba. E depois de Pequenas Miss Sunshine, tiveram dois filmes que foram mais relevantes, assim, né? Que um é Ruby Sparks, A Namorada Perfeita, de 2012. Não vi. E o outro é Guerra dos Sexos, de 2017. Eu não vi nenhum dos dois. Também não. Né? Acabou que eu acho que Nem a dupla... Eu conheço o segundo, mas não conheço. Acabou que o principal filme dessa dupla é Pequena Miss Sunshine. Os outros acabaram não sendo tão relevantes assim para o cinema, digamos assim, né? E o roteiro desse filme é de um cara chamado Michael Arndt, que ele tem na sua carreira um filme que eu sei que o Daniel gosta muito, né? Toy Story 3. Toy Story 3. Toy Story 3. Toy Story 3. Foi mal, gente. Foi mal. Toy Story 3. Eu faço isso direto. Foi bom. Toy Story 3. Aquele bom filme que a gente comentou do Joseph Kosinski, né? Oblivion, quando a gente falou de Top Gun, Maverick, né? A gente falou sobre Oblivion, então, rapidinho, né? Então... E, cara, o Star Wars Despertar da Força. Acaba que esse cara é um bom roteirista. Ele tá sempre envolvido em alguns trabalhos legais, né? Jogos Vorazes, Em Chamas, 2013. Pô, grandes projetos, cara. Ele tá em grandes projetos. São grandes projetos. É um cara que parece que é aquele cara que não vai errar, sabe? Põe o Michael Arndt, sabe? Tipo, ele entrega. Que vai render uma boa história. Exatamente. E ele entrega aqui, né? Eu acho que esse trabalho deve ter sido o trabalho que deve ter lançado o Michael Arndt, né? Ele acaba tendo um destaque gigante. E é um filme de roteiro, né, cara? O roteiro dele é potente, o argumento é potente, né? Mais do que qualquer outra camada do filme, que não seja, obviamente, a atuação, porque nós temos aqui um grupo muito afiado, assim, na atuação. Mas o roteiro é muito interessante mesmo. Toni Collette, Steve Carell, pô. Nossa, Steve Carell. Paul Dano, cara. O elenco desse filme, o Steve Carell tem uma questão com relação a ele, porque o Steve Carell é um ator, obviamente, vinculado à comédia. Não, a The Office. Pra mim é The Office e acabou. Comédia, né? E assim, eu tenho a memória muito fresca desse filme na locadora da minha mãe, porque junto com ele saiu o Virgem de 40 Anos. Nossa. Filme de comédia, também protagonizado pelo Steve Carell. E Pequena Miss Sunshine sai junto ou próximo, né? É óbvio que o público que viu um Virgem de 40 Anos com o Steve Carell vê um outro filme que tem o Steve Carell. Opa, aqui tem um filme que eu vou gostar também. Com uma família empurrando a Kombi, né? Pensa, comédia, altas aventuras, isso, né? Sabe? Comédia escrachada. E apesar do tom de comédia que esse filme tem, ele é completamente
completamente diferente de um Virgem de 40 anos. Então, assim, eu lembro muito fresco na minha memória as reações das pessoas, né? Falando, pô, esse filme não gostei, esse filme não é comédia, esse filme não é comédia, ficou muito marcado. Vocês colocaram Pequena Miss Sunshine onde? Em que parte da locadora? Comédia, drama? Então, lançamento. Não, os lançamentos ficavam... Só lançamentos ficavam numa prateleira à parte, depois é que eles eram destinados para as suas sessões. Não, deixa de ser malandro. Depois do lançamento, ele foi pra onde? É comédia. É sério? Comédia. No filme deve estar como comédia-drama. Deve estar /drama. Pode então, ser. provavelmente ele ficou na comédia mesmo, tá? Mas o tom da comédia é completamente diferente. Ser. Vale lembrar aqui que Virgem de 40 anos é de 2005 e Pequena Miss Sunshine 2006. Mas o Pequena Miss Sunshine teve problemas, né, de distribuição, né? Ele chegou em 2006, mas ele já tinha sido filmado há 5 anos atrás. Caramba. Tá pronto desde 2000. Meu Deus. Tô, mano, vomitando informação aqui no início, hein? Olha isso aí Vomitando informação. Pequena Olive já era uma adulta quando o filme foi lançado. É isso que você tá dizendo. Existia, inclusive, uma questão com relação ao Steve Carell no papel que ele faz. Porque os produtores queriam alguém mais reconhecido, né? Alguém que trouxesse mais público. Foi até, de certa forma, algo positivo ele ter conseguido, ao longo desse processo, mais notoriedade. Porque isso fez com que o filme fosse... Ele ganha mais projeção. Ganhasse mais... Exatamente. O Steve Carell é um grande ator. E a presença dele aqui... Tem Alan Arkin. Alan Arkin. Cara, é um grupo muito bom. É o Paul Dano, né? Que a gente comentou aqui também, né? O elenco desse filme, cara, assim, é um absurdo, cara. Em 2006, quando eles foram lançados, né, obviamente, já eram, né, excelentes atores, né, mas ainda não tinham, muitos deles, né, alguns já eram extremamente consagrados, né, mas alguns deles, inclusive o próprio Steve Carell, o próprio Paul Dano também, não tinham ainda o peso que eles têm hoje pra história do cinema. Sem dúvida, de ter disputado o Oscar e tudo mais. Era um elenco de grandes promessas, digamos assim, talentos, junto com uma ou outra pessoa já consagrada, sabe? Só que aí, hoje em dia, quando a gente olha esse elenco de 2006, cara, é só gente que, porra, que já disputou o Oscar, já levou o Oscar, sabe? Assim, é um elenco monstruoso, sabe? Assim, que reuniu, né, meio que por acaso, tá ligado? Pra fazer esse filme. Muito foda. E você vê, né, a gente comentou da Abigail Breslin, né, que faz a Olive, a gente comentou dela recentemente, né, quando a gente falou de Sinais, né? Ela é a menininha dos Sinais. Caraca, eu não sabia disso. Caraca, ela é a menininha dos Sinais? Ela é a menininha dos Sinais. Ela é a que menininha isso? Dos Sinais. Não acredito. Que bizarro, cara. Tu tem certeza disso? Tenho certeza, gente. Boa, dos Sinais. Nossa, cara. Não, peraí. Eu não tô mentindo, gente. Eu não... Tô abrindo meu MDB. Sinais, caralho, pode crer Sinais. Caraca, irado. Ela é a menininha dos Sinais. Meu Deus, cara. O que eu acho engraçado é você pensar o seguinte: Duane, feito por Paul Dano, parecia ser a adolescência do Charada. É quase isso, né? Tipo assim, ele tava percorrendo esse caminho pra se transformar no Charada. Verdade. Cara, realmente. e isso provavelmente depois a gente vai falar durante o programa, cara, mas esse adolescente feito pelo Paul Dano, eu fui aquele adolescente também. Caraca, Gabriel. Caramba. Assim, rebelde, leitor de Nietzsche, triste. Tu era emo, Gabriel. Com estética, aquela estética de adolescente niilista, sabe? Eu tive uma fase, assim, mais ou menos, confesso, sabe? Não me orgulho dela, mas também não me envergonho de nada do meu passado. Claro que não. Mas eu tive uma fase estética, mais ou menos. Eu gosto do estético, sabe? Fase estética. Ele usa um bigode. Mas ele teve uma fase estética. Eu tive uma fase estética meio niilista. É que a diferença entre o Gabriel e o Duane é que o Gabriel alcançou o objetivo dele. Exatamente. Essa é a diferença. Mas fala, Gabriel, perdão de cortar. Você estava comentando a sua fase estética. Não, mas é só falar isso assim, que eu simpatizo com esse personagem, principalmente nesse momento ali, 2006, né, um pouco antes ali que o filme foi gravado, é porque depois disso, realmente, teve uma modinha de niilismo do adolescente rebelde niilista. Eu tive um momento assim também, então eu me identifico com esse personagem, mas isso foi mais ou menos isso que acontece no filme, foi um pouquinho antes de virar uma moda absurda. Antes de niilista, sabe, virar meio que sinônimo de adolescente emo, quase, tá ligado? Ele tá assim porque ele é niilista, coitado, deixa ele. Tá lendo Nietzsche, deixa ele lá. Não, tu fala isso e eu logo me recordei que eu tinha uma banda de emo-core e usava até lápis de olho, assim. Então, olha aí. Não tem pra onde fugir, gente. A gente é dessa geração de adolescentes niilistas, tristes, revoltados com o mundo. É isso. Mas acho maneiro que o Paul Dano, ele nesse filme, ele acaba tendo um papel, né, que limita bastante a quantidade de falas que ele tem, e mesmo assim, né, entrega muito, é impressionante como ele passa tanta dor, como ele passa tanto sofrimento, sabe? Entrega muito. Ele nunca
faz um personagem normal, né? O que eu acho interessante nesses personagens é que, ao mesmo tempo que eles são pra gente muito reais, né? Parece pessoas que de alguma forma nós conhecemos, mas eles também são muito caricatos, né? É engraçado essa mescla entre o caricato e o real, dá um pacote interessante, né? Dá uma mescla interessante, né? É muito legal isso, né? Porque você falou, o Duane, por exemplo, ele beira, né, o caricato muitas vezes, mas quantos adolescentes têm traços assim do Duane? E assim são todos os personagens. Isso é muito interessante. O filme tem um tom de caricatura, um tom estilizado, mas ao mesmo tempo ele consegue ser ultra real, né? Muito maneiro. Eu acho que esse filme, ele acaba tendo esse tom de caricatura porque você junta muitas coisas, muitos personagens que eles individualmente seriam, sabe, mais reais, mas quando se mistura todos eles, assim, eles são tão característicos, sabe, cada um, que essa salada, você fala, isso aí não é real, sabe? E traz essa ideia de caricatura, porque a interação entre eles, você começa a duvidar sobre essa realidade, sabe? Não, é verdade, mas ao mesmo tempo a gente também vê famílias muito parecidas, assim. Eu acho que esse filme ele tem um tom muito semelhante de Amélie Poulain. Eu acho que a Amélie Poulain também tem essas pinceladas do humor, mas também tem um humor mais negro, tem uma ironia, tem um niilismo, tem o caricato, tem o real. Eu acho que é difícil você realmente escrever um filme assim, não é fácil. Dirigir um filme assim também, pra você manter essas pinceladas também não é tão fácil assim. E pra mim ele tá muito bem equilibrado, é muito interessante. Isso é muito louco, né? Porque o que vocês estão falando, assim, realmente acontece isso. São personagens individualmente são incríveis, né? Só que quando você coloca um em frente ao outro, as diferenças entre eles ficam mais expostas. Ressaltam mais ainda, mais ressaltadas, exatamente. Cada personagem fica imediatamente mais excêntrico do que já o é, sabe? Quando estão interagindo entre si. Né? E aí quando você mistura todos eles, acaba soando, né? Como, às vezes, como vários personagens estereotipados. Caricatos, né? Exatamente, interagindo entre si. E é um exercício curioso, assim, porque a gente pode ter um olhar pra essas pessoas, pra essas famílias que nos circundam, ou pra nossa família, que vai colocar ela em caixinhas também, que é mais ou menos o que a gente faz aqui, né, com esses personagens, né? É o vencedor, quer dizer, que almeja ser um vencedor, o professor frustrado, a menina que quer ser a Miss Sunshine, o adolescente niilista / Gabriel, e assim vai, sabe? Se a gente olhar, acho que de perto pra cada família, a gente vai encontrar também esses traços, né? Sim. Cada família é isso no final, né? Você botar pessoas que individualmente são incríveis, só que a relação é muito complicada. E acho que esse filme faz isso muito bem, que é trabalhar essa relação muito complicada, cara. Eu acho que esse filme ele consegue uma façanha muito interessante que e talvez esteja por isso que nós esteja suando esse tom tanto caricato pra gente, que é você, de alguma forma, esse filme ele representa um belo resumo, ou um trágico resumo, sei lá, do que é a vida adulta e seus problemas, porque parece que eles resumem todos os problemas da vida adulta ali. Você vai ter problemas com vício, você vai ter problemas de conflito, problemas com dinheiro, da criação dos filhos, problema de filhos revoltados. Parece um espectro ali que uniu tudo que você vai encontrar de alguma forma na sua vida adulta, pra mais ou pra menos, né? Famílias de classe média baixa, classe baixa vai se reconhecer muito nessa estrutura do Pequena Miss Sunshine, ainda que seja uma família americana. E eles conseguem fazer essa miscelânea da dificuldade que é você viver uma vida adulta e ao mesmo tempo soa real, soa muito crível, porque você se reconhece em praticamente tudo, né? É muito bom, cara, é muito bom. E isso é interessante sobre esses contrastes, porque às vezes permite, né, a gente observar coisas que seriam menos perceptíveis. Por exemplo, o pai coach lá, né, que eles têm, né? O Richard. Ele tem uma espécie, né, de um discurso coach de vencedor-perdedor que absorve muito da lógica dominante, né, da ideologia que faz as pessoas enxergarem tudo dentro de uma lógica de vencedores e perdedores, né, e que se você não conseguiu seus objetivos é porque você faz parte de um grupo de perdedores, né, enquanto existe um outro grupo de vencedores que acordou cedo e tudo mais, sabe? Isso é, por si só, a lógica, a forma de pensar dominante, né, hegemônica da nossa sociedade. E como é que o filme expõe isso, né, pra mostrar o quanto esse tipo de discurso, né, soa ridículo, tava contrastando esse tipo de discurso, né, com parentes diferentes, com o personagem do Steve Carell, por exemplo, que é professor de Proust, ultra bem-sucedido, né, que tentou tirar a própria vida recentemente, e o filho niilista, né, também. Ao mesmo tempo, né, os dois na janta, sabe, conversando, ouvindo o pai fazer aquele discurso, e só os dois ali no cantinho. Já é apresentado que um é especialista em Proust, o outro tem um Nietzsche pintado na parede inteira do quarto. Ouvindo aquele discurso e sem entreolhando, você já consegue perceber que, pô, tem alguma parada estranha no discurso desse pai aí. Pela reação desses dois aí, esse discurso aqui não é o discurso que o filme quer abraçar, como o discurso correto, sabe? Tá trazendo esse contraste, né? Isso. Mas, gente, vamos pra sinopse do filme e a gente volta nessa discussão. Vambora. Cara, já estamos analisando aqui o filme, esquecemos da sinopse. Não esqueci não, eu estou ligado. Estou ligado. Nunca. Mas antes da sinopse, galera, eu gostaria de lembrar que o Enquadrando ele tem uma campanha no Apoia-se. Precisamos da sua ajuda. Se
Se você não puder apoiar o Enquadrando, tudo bem, apoie um criador de conteúdo independente. E o Enquadrando é um criador de conteúdo independente, né? Então... Esse foi ótimo. Peraí. Tu deu a volta? Não, dei a volta. Apoie o Enquadrando. Se você não puder, apoie um independente. Nós somos independentes. Nós somos independentes. Pra mostrar a importância... Olha a coincidência aí. Pra mostrar a importância do apoio, né? Entendi. E esse filme também é quase um filme independente, então é isso aí. Por quê? Porque o Enquadrando precisa de um apoio pra ele se sustentar e um dia crescer. Então, vamos lá, galera, se vocês puderem e quiserem apoiar o Enquadrando. Se não puder também, divulguem o Enquadrando, que é ótimo pra gente, sabe? Segue a gente nas mídias sociais, tudo isso vale muito a pena. É isso, ajude a empurrar essa Kombi que é o Enquadrando. A Kombi é um Enquadrando. Ajude a empurrar essa Kombi que é o Enquadrando. É uma Kombi. Eu acho que essa Kombi, ela representa muito bem o Enquadrando. E eu gostaria de agradecer alguns ouvintes que apoiam o Enquadrando. Lorene Ruiz, Tadeu Capistrano Bufa, Gustavo Eike Nakandakari, Rogério Madioni, Leonan Lisiero e Pedro Ivo Souza Medeiros. Galera, muito obrigado. Valeu, gente, do coração. Muito obrigado, senhores. Fala, pessoal, esse aqui é o momento do Enquadrando agora. É o seguinte, tô gripado, vou me dar essa folga, sabe? Porque eu não sou um vencedor todos os momentos da minha vida. Mas não vou fazer Enquadrando agora não, beleza, pessoal? Se quiser divulgar o Enquadrando, faz o que teu coração pedir. Só isso, beleza? Faz o teu coração pedir, divulga a gente aí. Isso aí. Mas hoje não. Hoje não. Só por hoje, não vou fazer Enquadrando agora. Hoje Só sim. por hoje sim. Então vamos lá, antes da gente voltar nessa conversa que o Gabriel tava puxando já, né, sobre esses contrastes dos personagens e a relação, né, entre o acadêmico e o coach, que é engraçado, né? Eu só queria falar sobre essa introdução do filme, né, porque é um filme com muitos personagens e você precisa entender eles de forma muito rápida. E esse filme, ele consegue fazer muito bem isso, ele introduz cada personagem, trazendo um elemento muito importante pra ele, né? Sim. Então, quando você vai ver o Steve Carell, né, que é o personagem do Frank. É o Frank. Exatamente. Quando você vê o Steve Carell, o personagem do Frank, ele já é introduzido como a pessoa que tentou suicídio. E tá lá sentado no hospital, sabe? Com todo aquele preparo, né, pra ser recebido por alguém. Então, é muito eficiente de apresentar esses personagens com extrema rapidez. Isso é muito bom. É uma montagenzinha muito bem legal. Eu ia falar exatamente isso, assim. Ele apresenta muito rápido os personagens e eu acho que esse filme, ele tem uma filmografia fácil da gente entender o que o diretor quer nos passar de cada cena. Ele é um filme que a gente consegue ler a intenção dessa dupla de diretores de maneira muito fácil. Na apresentação do Frank, ele tá sentado, né, na cadeira, a Cheryl vai buscá-lo, né, no médico, no hospital, e ela entra por uma porta e o Frank, ele tá posicionado numa cadeira e no fundo você vê uma porta e ele tentou suicídio, né? A leitura que eu tive na hora foi, esse cara tentou uma saída, uma fuga, mas né? A saída era errada, porque ele tá na frente da porta errada. A Toni Collette entrou pela porta, que seria a saída pra ele, só que ele tá posicionado estrategicamente na frente de uma porta e nem nessa porta ele tá enquadrado, ele tá na metade da porta. Você tá tendo uma informação não só com base no texto, mas a câmera tá te dizendo uma coisa. Esse cara buscou uma saída que ele não era a saída. Então acho que esse filme tem essa capacidade de mostrar essas informações de maneira muito fácil, de maneira muito bem construída. A gente tá falando sobre a introdução de cada personagem, né? O Daniel falou brilhantemente aí da introdução, né, do Frank, né, cara? Mas a gente tá pulando aqui a primeira cena do filme em si, né? Que é a introdução da Olive, e é basicamente a introdução temática do filme, cara. É espetacular, né? O filme, ele começa, né, com a câmera ali focadaça, né? Quase dentro da cara ali da Oliver, né? Ela, a câmera enquadrando ela de frente, né? E ela tá com um par de óculos gigante ali na cara, sabe? E por esse par de óculos, né, a gente consegue ver refletido a TV passando o concurso de Miss. A gente tá vendo aqui só gigante. O olhar dessa garota, ou seja, vai mostrar que é um filme, né, que vai se passar ali pela ótica dessa menina, dessa criança aí, né, que tá passando por tudo isso, sem cortar nada, só pelo reflexo do óculos, né, que tá dentro do olho dela, você vê dentro do olho dela ali esse concurso de Miss. Esse concurso de Miss tá entrando dentro da cabeça dela. Ela tá enfeitiçada, né, por aquilo ali. Ela tá enfeitiçada, tá encantada por aquilo, ela tá absorvendo aquilo com os olhos, aquilo tá entrando dentro dos olhos dela, e aí a câmera vai mudando ali a posição, e você vai vendo que ela tá ali mimetizando os movimentos da Miss, sabe? Ela tá ali imitando a Miss, né? Quando a Miss recebe o prêmio, coloca a mão no rosto, ela fica ali colocando a mão no rosto, abrindo a boca, ou seja,
seja, ela tá emulando aquilo, né? Ela tá querendo ser aquilo ali, cara. E pra mim, isso acontece em um momento... Hoje em dia, cara, esse filme é mais atual do que nunca, né? Digamos assim. Muito porque mais. Hoje em dia, com o Instagram, né? Principalmente que a gente fica enxergando a realidade um do outro, sabe? Principalmente o pessoal mais novo e tudo mais, e fica querendo emular a realidade do outro, do próximo, sabe? E ter como definição de sucesso, né? O que a gente julga que foi o sucesso do outro pra si, e a partir daí também a gente acaba indo pra esse lado do que é vencedor, o que é perdedor. Né? Vencedor é quem vive a vida daquele modo ali que aquela pessoa viveu, sabe? Não o modo como eu vivo. Hoje em dia esse discurso é muito mais intensificado do que foi na época do lançamento do filme. Muito sabe? mais. As problemáticas que estavam sendo tratadas ali, a problemática da Olive, que tá absorvendo uma, aspas, influencer, na época ali, que no caso é a Miss, né? Mas o único acesso que ela tem a essa Miss é uma fita ali VHS que ela tem que ficar revendo aquilo várias e várias vezes. Hoje em dia a gente tem isso que a Olive tá passando de uma forma muito mais amplificada e diária, sabe? Na mão de cada pessoa, sabe? Então, muito mais. Com pessoas que parecem normais, né? Pessoas que estariam no nosso convívio e que têm qualidade de Miss. E isso, né? que não é necessariamente a Miss Universo, é só uma pessoa bem-sucedida que é fitness, lifestyle positivo, e você não consegue fazer aquilo, né? Porque você é aquele fracassado. Cara, isso é muito assustador, porque eu ia falar da introdução, falaria depois. Eu acho interessante isso, né? O filme vai ser lançado em 2006, mas ele reconta uma história ainda anterior, né? Você vê pelos celulares ali e tal. É engraçado você imaginar que o Richard, se tivesse as redes sociais na época dele, ele faria sucesso, com certeza. Porque não só pelo discurso dele, em que ele tem muita certeza desse discurso superficial, né? Estúpido, né? Mas também porque ele incorporaria uma persona nessa rede social que traria o sucesso de alguma forma, né? Exatamente pelo que a gente tá falando, os influencers nas redes sociais são muito mais próximos. Se você imaginar, na era da TV ou da rádio, existiam os influenciadores, obviamente, atores e atrizes, apresentadores, radialistas e tal, mas havia uma distância muito grande, né? Você não imaginava ser um deles. Basicamente, você os admirava, no máximo, né? Porque havia essa distância física, de fato, né? Você consumia de uma forma muito hierárquica. É uma distância institucional quase, né? O cara do rádio, da TV. Exatamente. Tanto que ela enxerga a Miss como algo inalcançável nesse momento pra ela, né? Ela quer se tornar aquilo, tá muito distante. Tá muito distante. É um sonho de criança, tipo, ser astronauta, assim, né? A questão é que hoje, esse tão distante, ele é vendido como algo palpável, sabe? Só basta você esticar um pouquinho a sua mão. Porque em alguma proporção, em alguma parcela, Porque se você imaginar, por exemplo, teve o caso famoso, né, em que a Havaianas reformulou, né, o seu design, o seu mercado, o seu público, né, utilizando a maior influencer da época, que era a Xuxa, né? Ela influenciava, mas de uma forma um tanto indireta, por meio dos comerciais, das propagandas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem milhares de Richards, né, em que você tem um contato muito direto, em que a fanbase também influencia de alguma forma, né? Você afeta também de alguma forma, e tudo torna-se muito mais real, né? E fica muito mais poderoso. E dá autoridade, né? E dá autoridade, sem dúvida nenhuma. Porque a gente tá numa cultura hoje em dia que a pessoa, ela tem autoridade conforme o número de pessoas que seguem ela, né? Isso. Então, você transfere a autoridade por conta disso, e aí essa pessoa que pode falar as maiores asneiras do mundo, ela ganha uma autoridade pela quantidade de pessoas que ouvem aquilo e compartilham, né? Sim, então, sim. Mas eu ainda até acho que isso, de certa forma, não é algo novo. Não é novo. Essa questão da quantidade. Não é novo. Eu digo que é mais democrático hoje, por mais bizarro que seja essa palavra pra isso. Sim. Então, eu acho mais cruel porque vende-se como democrático, digamos assim. Né? Antes você tinha que trabalhar na rádio, na TV, né? Algo que sabe-se lá como é que eu vou fazer. Não tem como ter um canal de TV. Agora, teoricamente, você, se tiver um celular, você pode se filmar e ser tão bem sucedido, tão famoso quanto o Felipe Neto. Sim, não. Exatamente. Teoricamente, existe esse discurso. É uma falácia. Se você não é tão famoso quanto o Felipe Neto, é porque você é menos talentoso que ele. É isso. Quantitativamente ficou mais fácil da gente mensurar hoje o alcance, certamente. Eu nem acho que esse seja o grande problema nessa cena, porque eu acho que ela reflete uma questão muito mais grave, obviamente, na minha perspectiva, porque se lá no filme a Olive, ela tá tendo contato com um tipo de conteúdo que talvez não seja o adequado para a idade dela, e isso vai gerar uma série de questões na formação dela, o que ela almeja ser, hoje esse filtro simplesmente ele não existe. O ideal do que é vencer, ou o que é belo, na verdade, né? O que é beleza, tá absolutamente deturpado. A gente tá fazendo um TikTok, né, do Enquadrando, e eu frequentemente entro no aplicativo pra postar, né? Inclusive fica aí a dica, temos o TikTok do Enquadrando. E, cara, tem um filtro agora, simplesmente, que ele coloca uma maquiagem no seu rosto que fica perfeito, cara. Só que essas crianças, da idade da Oliver, por exemplo, elas não têm o discernimento, talvez, de que aquilo ali é um filtro. Ou até que tenham,
mesmo assim isso cria um padrão. Exatamente, cria um padrão. É um padrão inalcançável, cara. É um padrão de objetivo que, cara, ele é desleal, sabe? Mas o que eu acho assustador é porque não só tá muito mais próximo, antes a gente falava assim, mas esses influencers estavam na nossa televisão, nosso rádio, mas há essa hierarquia, nós éramos influenciados também, agora não, agora a sensação de que eu também afeto, de que eu também influencio de alguma forma, dentro, por exemplo, da galera que segue o influenciador, aos próprios influenciadores ali dentro, essa proximidade e esse bombardeio é o que torna tudo tão poderoso, né? Eu acho que é impossível imaginar que o roteirista, ele imaginou que ele ia antecipar algo do patamar que se tornou. Claro, não, ele não, com certeza ele não imaginou isso. Não, eu acho ele visionário justamente por isso, sabe? Que ele falou sobre um problema, né, que ele via na época e que hoje em dia esse problema escalonou de uma forma que a gente não conseguia nem imaginar que escalonaria. Muitos problemas que ele fala nesse filme que escalaram. Mas você pega, por exemplo, o Richard, né? Vamos dizer que ele queria ali, naquela época, esse coach ainda era talvez não era uma profissão, ainda era algum tipo disso, uma parcela das profissões, um pedaço daquilo, né? Hoje em dia não é necessariamente uma profissão, hoje em dia é parte estrutural da sociedade, em que você tem esses infoprodutos que são os cursos, e aí você tem uma forma de lançar isso, uma forma de vender que tem a ver com a sua vida, o seu comportamento. É bizarro como ele vai antecipar uma parada que vai se tornar um dos pilares da nossa sociedade, por pior que isso possa parecer. Sim. E o engraçado é isso, a gente tava falando aqui, porque na mesa de jantar ele é tido como ridículo na frente do acadêmico e na frente do adolescente que lê Nietzsche, é inteligente, blá blá blá. Mas quem venceu? Quem venceu de fato nessa nossa sociedade tão superficial, né? O quantos coaches existem. Então, assim, é um tanto assustador e eu acho que o filme ele consegue deixar isso muito claro, assim, quando você olha nossos problemas de adulto, seja qual for, do mais grave ao mais corriqueiro, soa um tanto ridículo quando posto em palavras. E eu acho que é isso que o filme usa tão bem, perceber que ser adulto é fazer parte de uma estrutura social que por si só é ridícula. Sabe? É ridícula. Se você parar pra pensar que a gente tem que trabalhar, já é ridículo. É ridículo. O valor do dinheiro que há é ridículo. A forma como a gente condiciona a nossa vida é ridícula. A forma como a gente estabeleceu, tudo isso é ridículo, ainda que seja extremamente poderoso. E claro, tem um viés econômico sempre, mas econômico e social. Mas quando você põe em palavras, é ridículo. Isso fica muito bem representado quando o Frank, ele fala os motivos que levou ele a se matar para uma criança. Para uma criança que tá começando agora a vida e tá ávida por conhecer. Não tô dizendo que os problemas dele são ridículos, não são, porque a gente sabe disso, né? A gente sabe como impacta esses problemas, É ridículo essas questões serem problemas no nosso mundo. E ridículo quando a gente tá um olhar distante, quando a gente tá afastado. Aí soa, quando posto em palavra, e ele fica com dificuldade de colocar isso pra criança. Mas aí você vê como é poderosa essa conversa. É interessante, Rodrigo, isso que você tá colocando, essa questão do vencer. Eu acho que ela também tem uma questão geográfica aí. Caraca, agora meteu a cartada professor de geografia! Basicamente, essa ideia do loser, ela é muito associada à sociedade americana, né? Claro, né? Do vencedor e do loser, principalmente do loser. E, obviamente, com essa difusão de redes, difusão de informação, a gente tá sob a influência cultural, obviamente, mais nítida dos Estados Unidos aqui. Isso está permeando os nossos adolescentes. Não, adolescente? Na sociedade inteira. Essa ideia do perdedor, ela não tá mais só no adolescente. Ela acabou de chegar, ela tá agora permeando tudo. Ou você é o vencedor, ou você tá no grupo, grande grupo dos perdedores. Porque vencedor só tem um. A gente comentou um pouco sobre essa questão de perdedores e vencedores na sociedade, né? E como esse filme ele vai trazer à tona essa discussão, mas eu acho que tem uma questão muito cultural de competição aqui dentro, sabe? Se a gente for olhar, todos os personagens, por mais que eles estejam zoando, por exemplo, o Dwayne e o Frank estejam zoando o coach, mas todos eles estão competindo por alguma coisa, sabe? Exceto a Toni Collette, que eu acho que ela é só a fórmula que faz essa família funcionar, né? A mãe, sempre a mãe. É o pilar, ela é a estrutura ali. É, foda, né? Mas fazer o quê? Ela é a estrutura nesse roteiro. E os outros não. Você vai ver que o Richard, ele tá ali brigando por ele ser esse coach, né? Que tipo, é a pessoa que o vencedor, né? Então ele tá competindo pra se tornar essa pessoa. O Dwayne, ele quer ser um piloto de avião, ele vai fazer um processo seletivo, né? Então ele tá competindo. O Frank, ele tá competindo seja pelo amor de uma pessoa ou seja por ser o maior entendedor de Proust do país, né? E a Olive, tadinha, a Olive tá competindo numa indústria
indústria bizarra de modelo, né? Ela se sente competindo naquela idade que ela tem, na inocência que ela tem, ela se sente competindo. Então, esse filme vai falar bastante sobre essa cultura de competição e como ela deturpa, né, a gente, né? Deturpa os nossos atos. Eu acho muito engraçado como o Frank muda, né? Quando ele é confrontado, né? Pelo que ele tá competindo. E por último, assim, como a gente tá comentando da Olive, eu acho legal como esse filme, ele vai trabalhar a inocência dela como uma ferramenta. A gente tava comentando que hoje em dia, esse filme acaba sendo visionário, né? Porque você vê a Olive no meio do avô falando de sexo, né? E você fica assim, caraca, poderia maneirar. Não, ela não tá ouvindo. Sabe, você vê a Olive ouvindo sobre um rapaz contando por que ele tentou suicídio, sabe? E a Olive tá ali naquele meio, recebendo essas informações, mas pela inocência parece que aquilo é um escudo, sabe? Alguma coisa que, tipo, que ela não consegue perceber o quanto ela não tá propriamente pronta pra receber essas informações. Sim. Mas, hoje em dia, quando a gente faz o paralelo pro mundo de hoje, cara, a gente criou a máquina de passar informação errada pra criança, né? Que é o YouTube, o TikTok. Pra todo mundo, mas especialmente criança. É pra criança, né? Então, existe um descontrole muito absurdo quanto ao que essas crianças que estão vidradas no TikTok desde pequenas estão recebendo de informação, né? E acho que esse filme acaba apontando o início, e ele acaba sendo muito visionário porque ele consegue fazer um micro de algo que estava se tornando gigantesco, sabe? Sim. Só fazendo uma analogia com isso que o Fábio falou, cara, é muito bacana. É realmente bacana, parece, na cena do jantar, parece que ela tá como se tivesse uma criança hoje em dia no TikTok, rolando a barra, sabe? Na Kombi também. Exatamente, só que de forma analógica na época, sabe? O conteúdo aqui do coach, empreendedor, vencedor e perdedor. Aí daqui a pouco vai pra outra aqui, não, isso aqui é tentativa de suicídio, não. Sexo. Agora é sexo, não, agora é drogas, não, agora voltou, você pode ser vencedor, isso não é culpa sua. É uma grande rolagem, né, de barra, né, de TikTok ao vivo, né, analógico na cara dela. Uma nova rede social chamada Kombi. Pô, pior que é nome de rede social mesmo isso, hein? Kombi. Parece, não parece? Parece, Você tocou no ponto, na verdade, que eu falaria dessa introdução. Eu acho que essa introdução é muito competente em resumir esse personagem, como nós falamos, porque pra mim, ele cria em cada um desses personagens um trabalho de expectativa versus realidade. E isso é muito importante porque a gente entende esses personagens, como eles pensam, o que eles querem na realidade que eles estão vivendo. A gente tá falando aqui, a Olive, por exemplo, ela sonha em ser a Miss América, né? E pra isso ela tem alguns degraus, né? E o degrau é ser a Miss Sunshine, né? E pra isso, na concepção ingênua dela, né? Ela acha que se ela começar a repetir, né, os gestos da vencedora, se ela praticar muito e treinar muito, né, a sua coreografia, ela vai ter alguma chance. Ou seja, a realidade é muito dispare da expectativa dela, porque a gente sabe, ela é uma criança linda, mas que dentro desse estereótipo traçado para um concurso de beleza, ela não tem chance. Então é engraçado que a gente ocupa um pouco do papel dos pais, a gente fala, cara, ela vai se frustrar. Eu não quero que ela se frustre, mas ela vai se frustrar. Ou seja, é uma diferença muito grande, uma discrepância entre a expectativa dela e a realidade dela de fato. Assim é o Dwayne, por exemplo, né? Ele quer ser um piloto de caça, para isso ele tá treinando, ele é a pura disciplina, né? Só que quando você olha para a realidade dele, ele é apenas um adolescente completamente isolado, não só em casa, mas provavelmente na escola também, tido como um cara estranho, que usa ali os textos de Nietzsche ou qualquer outra coisa para justificar esse isolamento, esse desconforto social. Então, assim, a discrepância entre o objetivo dele, né, e a realidade dele é gigantesca, né? O Richard, por exemplo, ele quer ser o vencedor, né? Fica muito claro que, na verdade, ele é o próprio perdedor quando você traça os 9 passos do curso dele, né? Então, assim, a realidade dele, na verdade, é um cara que colocou na mão de outra pessoa o futuro da família dele, não tem plano B, ele vive uma fantasia pra fugir da realidade. É isso, é a diferença entre expectativa e realidade, né? O avô, ele fala, eu vou viver minha vida como se cada dia fosse o último, e ele só consegue fazer isso se drogando, né? Então a realidade dele, na verdade, não é um cara que vive a vida dele como se fosse o último dia, de forma leve, harmoniosa, não. Ele, pelo contrário, ele é um cara que usa de um combustível de vício para poder viver essa vida no limite, né? Então a diferença entre a expectativa e a realidade é muito grande. Eu acho que até se você olha a mãe, também é isso. Você percebe que, claro, não querendo aqui apontar o dedo para uma mãe que a gente sabe que ocupa milhões de papéis naquela família, e é cruel isso, mas ela é, talvez por si só, um tanto caótica, né? Então ela quer um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de harmonia, e eu acho que o que representa essa diferença entre expectativa do que ela queria naquela família mais equilibrada, mais harmoniosa, mais próxima, e equilibrada financeiramente, o que resume bem o que ela é isso, né? Ela serve frango frito de um fast food com salada. É essa discrepância entre o que ela gostaria de ser e o que de fato é a vida dela, e o filme deixa isso muito claro nessa introdução, muito rápido, muito bem feito. Eu acho que esse filme ele é muito sucinto, cara, em passar essas informações, porque, como você acabou de falar, a gente tem, logo nos
primeiros minutos esse contraste entre expectativa e realidade de cada personagem, e ao mesmo tempo a gente tem ao longo do filme todos esses arcos trabalhados de alguma maneira. Sim, sim. Esses personagens vão ter todas essas questões trabalhadas de maneira muito sutil, cara. Quando o Fábio falou lá que o personagem apresentado, acho que foi o Fábio ou foi o Gabriel, agora eu não recordo, sem jogo, foi o Gabriel, sem um jogo de câmera nenhum, pra questão do reflexo, é isso, cara. Eu acho que esse filme consegue passar informações de maneira muito simples, de maneira muito sutil, sem rebuscar, e isso é que eu acho que torna essa equação tão memorável, porque assim, muitas pessoas lembram desse filme. Ele não é o filme mais assistido de 2006, não é o mais premiado de 2006, mas cara, esse filme tá na memória de muita gente, e talvez as pessoas não saibam explicar o porquê. Eu aposto nas minhas fichas, cara, que é um trabalho de tornar esse filme eficiente. Ele consegue ser eficiente no ápice, cara. Ele passa as informações em tempo curto, de maneira clara, seja por atuação, seja por linha de roteiro, ou seja pela própria filmografia. Eu caí nessa armadilha. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, né, provavelmente na época, eu achei que era um filme que tocava em assuntos muito sérios, muito importantes, de uma forma superficial. Me incomodou. Hoje, mais velho, eu vejo que eu tava um tanto equivocado nessa minha opinião, né, em 2006, porque, como o Fábio falou, nós estamos vendo um filme que ele é projetado pela ótica da Olive, né, uma ótica infantil, ingênua, e eu acho que isso é o motor do filme, completamente. É a Kombi desse filme, porque não é simplesmente só uma infantilização desses temas, não é isso. Eu acho que ele pega temas adultos, temas importantes, temas, na verdade, como eu falei, um resumo da vida adulta, né, em suas pinceladas mais fortes, e ele coloca não só no olhar infantil da Olive, mas também sobre a solução, né, de uma criança. Quando você pega esses grandes problemas e você enxerga ele com uma ótica infantil, você talvez veja a solução como você nunca veria como adulto. Ou você talvez visse o problema de uma forma muito mais honesta e muito mais coerente do que você veria como adulto. Eu acho que o filme faz exatamente isso. A Olive não só gera todas as mudanças, todos vão ter que se organizar para poder levar ela para o concurso, essa é a virada, mas ela também não só gera as mudanças, como gera todas as soluções. Todas as soluções partem da Olive. É ela que resolve os conflitos da família, é ela que reaproxima o irmão, é ela que faz com que a mãe volte a enxergar o marido com aquele olhar mais de admiração, de cumplicidade quando ele tá no palco tentando proteger uma filha que na verdade não precisava de proteção. Ela, quando tá no final dançando, ela tá inteira. Ela tá vivendo o que ela tem pra viver. Os pais estão com medo por ela, mas na verdade quem tá vulnerável são os pais. Quando eles vão pro palco, eles crescem. Eles ficam tão fortes quanto ela fica. Então assim, é ela que traz as soluções, é ela que traz a grandeza pra todo mundo. E a beleza e a memorabilia desse filme tá em você perceber que muito do mundo tá em você enxergar um pouco com essa ingenuidade, sem esses filtros todos que nós estamos colocando aqui. Seja filtros do TikTok, né, ou filtros né, sociais e seja lá o que for. Então eu acho que é isso que torna o filme tão memorável. É engraçado, Rodrigo, que além disso, e eu não sei se é muito pela perspectiva que a gente tem, né, da Olive quando a gente assiste esse filme, mas todos os personagens eles parecem um pouco ingênuos ou infantilizados, sabe? De alguma forma. Sim, sim. Sabe? E o infantilizado não naquele sentido de criança, mas no sentido de, cara, você realmente, sabe? Quando você faz a pergunta, você realmente pensa assim? Para refletir, porque quando você olha, por exemplo, pra reação, né? Tudo bem que a reação do Wayne é uma reação que eu acho que é muito honesta pra quem se dedicou a vida inteira a fazer aquilo. Mas aquela reação adolescente de tipo, eu odeio minha família, eu sou autossuficiente, me larguem aqui, me larga aqui, sabe? No meio do nada, aqui eu me viro. A imaturidade do adolescente de 15 anos. Não é? E aí eu acho que, tipo, aquela coisa daquela criancinha que vai ali e só dá um abraço nele, é tão mais evoluído, sabe? É tão mais maduro. É maduro sem ser maduro. Sem ser maduro, né? Exatamente, né? E aí quebra a infantilidade que ele tava apresentando, né? Quando a pessoa que deveria ser mais infantil... É meio que puro, né? Meio que não contaminado, né? Pelas outras mentiras, digamos, né? A pessoa mais infantil dali tem a reação que é a reação correta àquela situação, sabe? Enquanto os pais morriam de medo. Isso realmente... Pode ser. Quando você coloca ainda que ela Não, assim, eu digo... Não, é porque, tipo assim, o Gabriel tocou num ponto que eu acho que, na verdade, não é necessariamente que o Duane, óbvio, é uma atitude de adolescente. Mas eu acho que é isso, é uma atitude já de um garoto que já tá com milhões de camadas e pesos sociais e que faz com que ele exploda daquela forma, né? Sim, sim. E aí, tudo isso desmorona por conta de um abraço honesto de sua irmã que, no fundo, ele sabe que ama. Eu digo mais que ele também vai construindo isso ao longo de dizer, eu odeio minha família, logo no início do filme, sabe? Exatamente, é uma construção. Eu acho interessante quando você toca no assunto de que ela é essa solução pra tudo, né? Porque
Cara, que ficou até emocionado. Difícil, cara. Porra, é foda, eu achei muito foda. Você veio com isso. Nós vamos falar de um filme leve aqui, sem gatilho. Achei muito foda. Chegamos, né? Chegamos. Não, mas não vou chorar, não. Chegamos lá. E o Fábio não queria gravar porque da Miss Sunshine. Não. Filme leve, 1 horinha de gravação. Não, mas é porque da mesma forma que parece que as coisas, elas... nesse filme, sabe? Que essa menininha, ela é... Não sei, deixa eu procurar uma palavra boa pra isso. Da mesma forma que parece que essa menininha, ela não é capaz de participar daquele concurso, sabe? Porque o filme vai te passando essa sensação, né? Tipo, de vencer, né? De vencer o concurso ou até mesmo de participar, porque ela tem que chegar lá. Ela depende de muitos outros pra chegar lá. Sim, né? sim. Ela depende de muita coisa pra chegar lá. Quando ela chega lá, entendi o ponto. Ela ainda tem a dificuldade da própria família, não, sabe? Tipo, a insegurança da família de querer deixar ela subir no palco, né? Tem a dificuldade que o avô dela morreu, sabe? Tipo, então tem tudo pra ela não participar desse concurso, sabe? Sim. E no fundo, eu faço esse paralelo com a Kombi, né? A Kombi, ela exato. Toda aquela inoperância, né? Você fala, essa Kombi chega lá? Essa Kombi é capaz mesmo, sabe? Desse jeito, sabe? Mas ela é capaz, sabe? Porque você consegue empurrar a Kombi e fazer ela funcionar. Ela não precisa estar inteira pra se expressar, sabe? A menina não precisa estar inteira. A Kombi é a própria família também, né, cara? Sim, a Kombi é a família. A Kombi, exatamente. A Kombi ela só funciona porque consegue ter um monte de gente empurrando ela, sabe? Então, assim, isso por si só já tem essa simbologia. Claro, mas o que eu acho legal é que ela funciona, sabe? Ela é capaz de levar aquela família... Tudo bem, que nem é sobre funcionalidade, sabe? De se ter uma funcionalidade na sociedade, nem é sobre isso. Mas ela é capaz de cumprir um papelzinho que a família espera dela, sabe? Que é, você leva a gente lá, a Kombi leva. E a menina só quer se expressar. Ela só precisa estar ali naquele palco e dançar. Sim, isso é o suficiente pra ela. E eu acho isso muito foda. É interessante que essa Kombi, ela simboliza tanto essa família, cara, que assim, eles no início não funcionam. De forma nenhuma. Né? Nenhuma eles funcionam. Mas motivados por alguma coisa, no caso, motivados pela Olive, com um objetivo em comum, eles vão empurrar a Kombi pra ela fazer funcionar, né? Pra ela funcionar de fato. Então acho que eles conseguiram encontrar uma alegoria perfeito. Simples, cara. De novo, muito simples. Pro filme, cara, porque simboliza essa família, cara. Simboliza qualquer família no final das contas. E né, é uma Kombi amarela, ela tem um quê, né, de infantilidade. É belíssima a analogia. Eu acho que tem, pra mim, a cena mais bonita dessa relação que eu tô falando de como a Olive, ela traz uma solução sem necessariamente oferecer uma solução, ela só tá só existindo, é quando ela conversa com o Frank, né? Porque o Frank acaba se sentindo obrigado de contar pra ela que ele tentou se suicidar e por quê, os motivos, né? E você percebe que no primeiro momento, né, ela fica surpresa e curiosa porque ele fala que ele estava apaixonado por outro rapaz, ela fala, mas rapaz, você percebe que ali não há preconceito, ali não há resistência, não há distanciamento, ali basicamente é uma surpresa, surpresa, é um estranhamento momentâneo, tipo, mas isso é diferente. Depois automaticamente ela tá curiosa, né? E aí quando ele começa a falar sobre os motivos que levou ele a tentar o fim, ele põe isso em palavra pra falar com uma criança que tá começando a vida e tá ávida por viver, né? A gente falou muito isso em After Sun, né? É interessante porque ela tá forçando ele a falar uma coisa que nenhum adulto faria. Nós, com esses contratos sociais, nunca perguntaríamos pra ele os motivos, não tocaríamos no assunto, porque esse é o nosso contrato. A gente deixaria dentro do Frank esse monstro dentro dele, porque ele não colocaria em palavras. Quando ele começa a colocar em palavras, é quando ele começa, de fato, a mudar, cara. É quando ele começa a lutar contra esse processo, a entrar nesse processo. Até o final, que, cara, ali eu me emocionei profundamente quando ele corre primeiro, cara. Quando ele corre primeiro pra inscrever a Olive no concurso, é muito foda, porque ele correu primeiro. Ele tá tomando uma atitude. Ele é um cara que tinha desistido da vida, né? Da vida dele. Exatamente, cara. Ele tá lá correndo primeiro pra garantir a expressão. Tá correndo primeiro por ela. Então, assim, ela é a força motriz da parada. É muito bonito, como o Daniel falou. São mudanças pequenas, pontuais, mas se você olhar cada personagem, cada um tem seu pequeno arco. Cada um tem seu pequeno arco com seus conflitos, suas soluções. E isso é lindo, cara. É lindo demais mesmo isso. Só falar um pouco sobre esse castelo, né, de cartas, que é essa autoimagem que é feita por cada um desses adultos ao longo do filme, que vai se desconstruindo, né, ao longo, né, do filme, na maioria das vezes. O mais marcante, obviamente, né, claro, ali é do irmão, né, aquele momento de catarse, né, que ele percebe ali que o sonho dele tá frustrado e tal, e volta a falar, né, uma cena bem catártica, né, mas a gente vê também bastante isso. No tio, só que isso acontece meio que antes do filme acontecer, né, ele conta isso na mesa, os motivos dele, né, e que foi acontecendo várias tragédias na vida dele, várias
várias tragédias, e até aí tudo bem. Né? E ele que era o acadêmico número 1, né, de análise de Proust, tudo bem. E aí quando chamam o segundo lugar em vez dele, né, pra escrever o arquivo, aí que ele falou, não, agora chega. Ele perdeu o posto dele aí, cara. O que sustentava a autoimagem dele era isso, que ele se definia como isso. Tá acontecendo tudo isso, mas pelo menos eu sou a maior autoridade, né, de Proust da América, né, na contemporaneidade. Quando ele perde isso, né, essa autoimagem dele... Aí acabou ele. Aí que ele falou, então não tem mais nada, né? Acabou com ele. O pai também, cara, se você reparar, ele, o tempo inteiro, ele tem uma construção fragilíssima, né, de uma autoimagem de vencedor, fragilíssima, que nem o Fábio falou aí, que não aguenta 30 segundos de qualquer debate, de qualquer pressão, cara. E aí, todo momento em que ele é confrontado com isso ao longo do filme, ele imediatamente foge, ou censura, fala, vamos falar de outro assunto, tem criança aqui, não, isso aí não é bom pra criança ouvir, é isso aqui, assim, ele sempre tenta se esquivar, sabe, quando ele é um pouco confrontado dentro da lógica desse discurso dele. E vai desconstruir essa autoimagem que ele tem, né, de vencedor. A partir do momento que o filme acontece, e a Oliver também é esse elemento catalisador, né, pra ele perceber que o importante não é ganhar ou perder o discurso. Eu acho ele, em particular, cara, um dos personagens mais imaturos do filme, porque ele é um adulto, sabe? A Oliver tem a desculpa de ser uma criança, tal, sabe? Que quer ganhar o concurso. Que ele só aceita levar ela pro discurso no momento que ela garante pra ele que ela tem chance de ganhar. Que ela pode ser uma vencedora. E a impressão que eu tenho é que ele, de fato, acredita nisso ao longo do filme, que ela pode ganhar. Quando ele chega no concurso lá, de fato, e vê o que é, ele é o personagem que tem mais o baque, na minha opinião. Assim, que ele se toca, que ela tem chance zero de ganhar, ele se apavora no grau castelo dele. Até porque ela foi segundo lugar, né? Ela não foi porque ela foi segundo lugar no outro concurso, então ela tá bem na cabeça dele. Bem, né? Quando ele entra e vê as apresentações, a outra criança fazendo acrobacia, dando mortal no ar, pirueta. A cara dele é muito boa, esse ator manda muito bem nesse momento. Muito bem. Você vai vendo na expressão dele ali que ele quer manter a confiança da filha, né? Mas naquele momento ele vê que a filha tem chance zero de ganhar, sabe? Nesse momento ele é confrontado com a realidade de que é isso. Se eu divido o mundo entre vencedores e perdedores, se eu continuar pensando assim nesse momento, vou ter que admitir que minha filha é uma perdedora dentro dessa lógica, porque ela não vai ganhar, sabe? Só que ao mesmo tempo ele ama a família, ele ama a filha, ele ama tudo aquilo ali vai entrar em contraste com o que é real de fato. Ela é minha filha, pô. Ela tá fazendo o máximo dela, ela tá se esforçando. Isso tem um valor. Sabe? Nesse momento cai o castelo dele ali e ele incorpora. Não, e cai também porque ele também fracassa com a venda dos 9 passos e ele também percebe que ele tá um passo de perder por completo. Ele também fracassa, né? Ele é confrontado com isso. Fala, então, peraí, eu sou um perdedor? Mas ele é um cara complicado porque ele gosta de enxergar dentro da ótica dos 9 passos dele. Vamos simplificar a vida ao máximo. Então, tudo tá dentro da ótica dos 9 passos. Chega ao ponto do primeiro jantar. Primeiro, o cara que atentou contra a própria vida, que deveria ter todo um olhar mais especial, o pai, né? O Richard, ele faz questão de taxar o cara como um perdedor logo de primeiro momento. E ele ressalta que o irmão da Oliver, o Duane, é um vencedor, porque ele tem propósito, e ele está tantos dias sem falar, porque ele é um vencedor. Vivendo uma vida miserável, né, que aquele garoto tá. Temos muito a aprender com ele. Temos muito a aprender com ele. Esse cara não tem uma leitura óbvia da realidade. Mas faria muito sucesso no Instagram e no Facebook, essa é a verdade. Faria. E aí no final, eu acho que realmente, Gabriel, eu concordo com você, ele é o mais infantil e obviamente a transformação dele é a mais gráfica pra gente no filme, né? Porque a gente perde um tempo com ele em tela, né? A reação facial dele, com as microexpressões faciais dele. Eu vi ali um B24, né, no canto do lábio. Olha o Gabriel alfinetando. As microexpressões faciais dele. E, cara, o que me incomodou muito nessa reação dele é que, primeiro, eu acho que ele tem um incômodo com, talvez, o que eu consigo ler é com a sexualização que as crianças estão mostrando nesse concurso. Então, há um choque inicial. Mas eu acho que ele realmente se incomoda mais quando ele vê a apresentação dos talentos das meninas. E aí ele enxerga que, opa, minha filha... não tem chance. Agora ela não pode, né, estar aqui. Disso eu preciso protegê-la. Ou seja, ele tem que proteger a menina, não ser uma perdedora. Não passar pela vergonha do fracasso. Mas ele não estava tão incomodado com a questão dela estar num ambiente absolutamente, né, tóxico. Enfim, tô fazendo um julgamento aqui moral, mas é isso mesmo. Tóxico. Eu acho absurdo aquela situação. Mas, enfim.
né? Quem quiser participar, participe de concursos de Miss infantis. Eu, pelo menos da maneira como aqueles estão sendo apresentados, eu não concordo. Eu acho interessante o fato de que o filme ele vai fazer um escárnio disso, né? Então ele vai pegar essa indústria, vai pegar todo isso que você tá descrevendo, Daniel, que, cara, as meninas, que você tá falando até do TikTok, né? Que maquia as pessoas. Mas isso que eu ia falar, a gente tá falando aqui o concurso é tóxico, é tosco, é ridículo, mas é uma representatividade da sociedade que nós temos, tá? Mas é o que a gente tem hoje em dia. Vale lembrar que a nossa sociedade gera esse tipo de concurso. Vale lembrar que era a alegoria de 2006 para esse problema. A alegoria de 2023 para esse mesmo problema certamente está mais próximo da sua mão do que você imagina, né? Tá no teu celular. Claro. Exatamente. Não tem como. Você faz um paralelo direto por esse concurso de beleza. A menininha que era primeiro lugar, mas ela não pôde ir porque ela foi parar no hospital, né? Eu não lembro qual era. Acho que ela tava tomando remédio pra emagrecer, uma coisa assim. Ela tá tomando remédio pra emagrecer. Olha isso. Então você fica assim, começa a ver o que é aquela sociedade, mas é a nossa sociedade, sabe? Cara, olha que fala incrível e simples, ela falar que a Miss toma sorvete, cara, olha que bizarro de simples e que resume tanta coisa. Ela fica feliz porque a Miss toma sorvete, cara. Isso é bizarro de bom. Essa cena do sorvete é muito linda, meu irmão. E o mais engraçado é que de todo mundo que tá ali, a Miss parece a pessoa mais normal. Parece. A Miss tá olhando aquilo ali como se, nossa, eu tô aqui num zoológico, né? Tipo, a Miss parece que ela tá, tipo, vendo as coisas muito absurdas. E ela tá rindo, ela tá, tipo... Ela tá leve, né? Ela tá leve, ela não tá nem preocupada com o que tá acontecendo. E talvez a Missy, com a Olive, por um momento, ela sai do personagem. E aí ela é uma pessoa normal, que toma sorvete, se diverte com uma criança. Não, mas ela parece que é uma pessoa normal ali o tempo todo. Ela ri das coisas que são apresentadas, ela se espanta. Ela parece uma pessoa normal, sabe? Obviamente ela tá dentro da indústria. Na verdade, Fábio, ela não parece uma pessoa normal. Ela parece a única pessoa normal no filme inteiro. É muito bizarro, porque a senhora que tá ali, né, que recepciona a família e tal, aquilo ali não é uma pessoa normal. Você fala assim, caraca, essa pessoa... o cara do computador é normal, é gente boa pra caramba. O cara do computador, isso que eu ia falar. Mas você vê o seguinte, né, esse escárnio dessa indústria que esse filme propõe e o quanto, por mais que pareça que tá distante e hoje em dia a nossa sociedade tá tão próximo da gente, né, isso é muito revelador, né? Isso é muito revelador. O cara antecipou, assim, de tal forma, de tal maneira, que tudo que tá ali extrapolou, sabe? O concurso de beleza agora faz parte do nosso dia a dia em rede social, o coach faz parte do nosso dia a dia em rede social, é meio assustador. Mas pra mim, o que é mais potente no filme é o seguinte, lá no início você falou sobre a competitividade que há aqui, e isso, óbvio, é um dos ingredientes da nossa cultura hoje em dia, né? Já que só há uma vaga, vai ter que haver competitividade, não tem como. O que eu acho engraçado é você pensar o seguinte, a gente tá falando aqui que cada personagem tem sua expectativa, tem seu sonho, né? E hoje essas questões são colocadas o tempo inteiro, né? Tenha seu sonho, que aí você em seu sonho você vai particionar seu sonho em metas, você vai pegar suas metas e particionar em tarefas, e assim você vai alcançar seu sonho em algum momento. Só depende do seu esforço, né? E eu acho engraçado duas coisas. Uma é você imaginar que esse percurso será só seu e que você vai alcançar esse sonho sozinho. Isso é uma estupidez sem tamanho, no sentido de que não só você vai precisar de direta e indiretamente de muita ajuda das pessoas ao seu redor, mas da própria acaso, né? Da própria sorte, destino, tudo misturado. Mas de mais flagrante é quando você pensa que a pessoa, quando ela traça um sonho, um alvo, um objetivo de vida, né? E aqui a gente tá falando normalmente sobre objetivos materiais, né? Sonhos materiais. Ela acha que esse sonho é dela. Ela acha que ela é doutora desse sonho, criadora desse sonho. E isso é um erro maior ainda, porque esse sonho é tudo menos dela. É oferecido pela própria estrutura social que ela tá participando. Então, quando ela sonha, por exemplo, em ser um CEO de uma empresa, aquilo chegou pra ela de alguma forma, né? Eu queria ser um baita de um criador da Apple, uma parada assim. Tá, de alguma forma, o Steve Jobs chegou pra ela de alguma forma. A sociedade está te oferecendo cargos e postos o tempo inteiro, papéis o tempo inteiro. E o que é assustador, que você, caso você alcance esse posto, esse sonho, você se transforma nele. Então, se eu quero ser rico, quando eu me tornar rico, o meu avatar agora tem todas as ferramentas do que é ser rico nessa sociedade. Pegando, extrapolando isso pros personagens, né? Pegou rico.zip. Exatamente. Você pega, por exemplo, se por acaso, né, uma mulher que colocou como foco ser Miss América, quando ela se transforma em Miss América, ela vira, na
verdade, uma grande vendedora, uma grande influenciadora, a mulher mais bonita, a desejada, a que gera inveja. É um pacote, esse posto que ela alcançou na sociedade. Você pega, por exemplo, o Dwayne. O Dwayne, se ele é um piloto de caça, é um pacote que não é simplesmente uma função na marinha ou na aeronáutica. Não é só isso, né? Porque agora, quando ele é piloto de caça, ele é um cara bem sucedido, é um cara que ele topa com o risco, ele é disciplinado, ele é determinado, ele deve ser um cara saudável. Ele vira um personagem na sociedade, né? Ele vira um personagem, é um papel que ele agora ocupa, que existe vários elementos com ele, que se comunica sem ele abrir uma palavra, sem ele abrir a boca uma única vez. O que é muito bom pro Dwayne, que ele não gosta muito de falar. É como se o título precedesse, né, a pessoa, né? Exatamente. Só que o engraçado é a gente ter essa ideia de que o sonho é nosso, sabe? No sentido de que não é. Não é só porque a sociedade que te oferece esses papéis, não. É porque, na verdade, você só é um reflexo e resultado. E a gente vê isso perfeitamente no filme. A Olive, ela quer ser Miss Simpatia. Miss Simpatia, ó. Ela quer ser Miss América porque ela quer ser Miss Simpatia também. Botar ela e a Sandra Bullock uma do lado da outra. Sandra Bullock gostou, é isso aí. Ela quer ser Miss América porque ela não quer decepcionar o pai. Porque ela sabe que alcançar isso é ser vencedora, e talvez tenha sido a conexão mais rápida que ela fez na vida dela. Ela participou do concurso, o concurso da Miss Sunshine dá uma vencedora é o que meu pai quer que eu seja. Então é um reflexo a escolha de sonho dela. Você pega o Dwayne, é a mesma coisa. Ele quer ser um piloto de caça. Beleza, em algum momento ele descobriu que é maneiro ser um piloto de caça. Mas ser um piloto de caça pra ele, de alguma forma é uma justificativa pra ele se isolar da família. Ser um piloto de caça cobra dele uma disciplina que você percebe que ele tem essa disciplina como também um contraponto à mãe. Porque na cabeça dele ele tem revolta e amargura pela mãe, porque a mãe colocou na família dele uma pessoa que ele não gosta, que é o padrasto. E a mãe é caótica. A mãe não é disciplinada como ele é, sabe? Então assim, você vê que é um reflexo. Nós somos um reflexo. A gente fala assim, o Richard ele é infantil e tal, beleza. Mas ele é um reflexo completo do pai, cara. O pai, que é o avô, pelo que parece ele passou pela guerra, ele perdeu uma faixa da vida dele, ele tá tentando recuperar o tempo perdido loucamente a ponto de usar droga todo dia. Como foi a criação do Richard? A única coisa que nós sabemos é o seguinte, as metas do Richard é não ser o pai, é não percorrer o mesmo caminho do pai. Tudo é reflexo. O sonho não é seu, o caminho não é seu. A gente tem essa ilusão, mas nós somos reflexo do que tá em volta da gente. E o filme mostra isso muito claro. Mas assim, é muito claro, cara. É muito foda isso. Só uma questão nihilista, na verdade é mais existencialista até, né? Mas essas duas filosofias meio que se mesclam. Depois eu vou falar um pouco do Prost em outra ocasião aqui mais pra frente. Apesar de eu não saber tanto sobre a filosofia dele, tá? Mas assim, sobre o nihilismo, sobre o existencialismo, cara, tem aquele mito famoso que a gente já trouxe em outros programas, acho que eu trouxe isso no programa do Joker, que é o mito do Sísifo, por exemplo, que na verdade é do Camus, né? Mas o Camus é diretamente influenciado pelo Nietzsche, que é aquele mito grego. Aí. Olha, coisa grega. Gabriel, eu gosto de coisa grega. Mas demorando, esse episódio tá completo. Aí, sempre tem uma coisa grega aí pra trazer. Fazia um tempo. Que é aquele mito grego. Tem até uma estátua aqui na casa que eu tô, que é do Sísifo empurrando uma pedra ladeira acima. Ele meio que foi condenado a empurrar eternamente essa pedra ladeira acima, que é uma tarefa sem sentido nenhum e inútil. E o Camus compara nossas vidas, digamos assim, a esse mito do Sísifo, em que a gente tá todo dia acordando, né, empurrando uma pedra pra cima da montanha. No final do dia a gente para, vê essa pedra rolar até a montanha abaixo, e no dia seguinte a gente faz a mesma coisa, sabe? Uma tarefa inútil e sem sentido, que só existe. E que a gente vai colocando sentido. Essa tarefa existe simplesmente, por isso que é existencialismo, né? E que a gente atribui o sentido que a gente quiser a essa existência. Não tem uma essência. E pra mim, cara, a gente vê isso acontecer o tempo inteiro na Kombi. A tarefa deles de empurrar a Kombi, que é essa pedra rolando pra cima, né? Eles sempre empurrando a Kombi em prol de uma missão que a gente sabe que eventualmente é inalcançável. Uma missão que é de fazer a Oliver ganhar um concurso de Miss, né? Algo, né, que não faz sentido, teoricamente, dentro dessa loucura. Pô, eu gostei, Gabriel. Caraca, realmente, faz todo sentido. Mas a beleza e ironia é que talvez o fim não tenha sentido, mas a jornada tem. Exatamente. Porque você vai ter recompensas que você não imagina. Exato. Perfeito, Rodrigo. Então, porque quando você pensa na essência das coisas, sabe? Tipo, o que é ganhar essencialmente, na essência de ganhar um concurso de Miss, né? Sim. Participar de um concurso de Miss. Existe uma essência aí que... Você chegar no primeiro lugar ou você... ter uma família mais unida e feliz no final, né? O que você ganhou, de fato, ao participar do programa. Que a gente atribui previamente, mas não necessariamente é o que significa pra eles, Perfeito. Né? Eu vou pegar esse gancho com o que vocês estão falando já, então, pra arrematar no Proust de forma bem rápida, tá bom? Fica tranquilo aí. Até porque eu não sou especialista em Proust. O que eu vou falar aqui é mais do Deleuze analisando Proust. Caraca, hein? Caraca, na moral. E tu achou que não ia ter pesquisa, hein? Olha aí. Não. Muito pouco de Proust, eu li mais, na verdade, Deleuze analisando Proust.
Pô, eu me amarrava em ler também, Deleuze, eu achava uma ótica do Deleuze também, eu acho muito maneiro também. E ele analisa muito Proust, ele fala muito sobre Proust, uma coisa que ele fala, né, sobretudo, né, em relação ao Proust, como o Proust analisa, digamos assim, a busca pela verdade, né, e o Proust ele vai num caminho que é um pouco, até anti-intuitivo pra mim, à primeira vista. Ele fala que é recomendado não buscar a verdade num prisma lógico. Um prisma lógico não vai fazer você querer, digamos assim, de forma bem simplificada isso, tá? Buscar a verdade, sabe? Mas essa verdade, ela se encontra mais de um ponto de vista, de uma perspectiva artística. E aí, um exemplo que ele dá, assim, de certa forma, se você, por exemplo, pegar um livro lógico de equações, né, você vai conseguir ler aquele livro e, pela lógica, compreender aquilo ali e entender, sabe? Mas se você pegar um livro abstrato, sabe, por exemplo, aquilo vai fazer você despertar uma paixão por pensar, por buscar uma verdade. E um livro vai fazer você compreender e entender, ter essa sensação. Enquanto o outro vai fazer você querer despertar a necessidade de pensar e buscar. E é isso, assim, o filme inteiro, todo mundo tem uma resposta lógica já do que considera sucesso ou derrota, não só o pai, mas todo mundo tem uma resposta lógica na sua cabeça no início do filme, o que é sucesso, o que é fracasso, sabe? Até o especialista em Proust, né, o professor lá, ele tem a resposta que, né, pra ele sucesso é ser o maior especialista em Proust. Seu segundo já é um fracasso, sabe? De certa forma intuitiva, né? Pro outro é passar na academia da Força Aérea, o pai é o que tem isso mais explícito. E só uma coisa, Gabriel, e essa questão lógica atribuída a esse sucesso vem da sociedade, simplesmente. É como se tivesse uma essência ali que a sociedade atribui àquele sucesso. Exatamente. Isso não é pré-existente, não existe isso no intrínseco no ser humano, a gente nasceu com essa definição, né, de que é essa verdade. Não, isso não existe, isso entra ali o Nietzsche, né, e é o Nietzsche misturado com o Proust, justamente nesse sentido de que essa resposta, né, o Nietzsche ele encara esse vazio existencial, falta de sentido total da vida e de um sentido pré-estabelecido, né, e o Proust, ele oferece, digamos assim, uma perspectiva de encontrar essa lógica através do ponto de vista artístico e ilógico, sabe, através dessa jornada em lógica que nenhum deles em sua consciência, teoricamente, né, se programaria para fazer. Sim. Inclusive o niilista e o especialista em Proust eram os que menos queriam embarcar nessa jornada. Exatamente. Não tem essa de vou pegar a Kombi para amadurecer. Isso não existe. Exato, não existe. A aleatoriedade e a falta de lógica, sabe, que fez eles ficarem mais perto dessa verdade, pela filosofia do Proust, sabe? Então, assim, pô, é muito... Faz sentido. Nossa, Gabriel, arrasou. Olha aí, olha a pesquisa. Caraca, realmente. Muito bom, gostei bastante. Entregou, hein, Gabriel? Isso doente, hein? Estou fazendo isso doente, hein? Não, imagina quando tá saudável. Eles tinham uma ideia pré-concebida do que seria um sucesso, né? Do que eles precisavam, em cima de uma lógica que a sociedade atribuiu a eles. E eles vão buscar justamente um crescimento numa jornada totalmente lógica, que é subir naquela Kombi e levar a Olive para um concurso de beleza. Mas é o resumo perfeito que é a vida, de fato, né? Muito bom. Tu tocou num ponto crucial aí, né? Que é a ideia de que cada sociedade traça esses pré-requisitos do que é sucesso e o que não é. Então, cara, a gente tá num momento em que esses pré-requisitos para você ser vencedor ou ser um perdedor, eles estão se tornando cada vez mais complexos, cara. E, ao mesmo tempo, passa essa sensação de que eles são altamente alcançáveis através de uma meritocracia, através de um sistema lógico, como o Gabriel colocou aí. Cara, eu não digo nem que eles estão ficando mais complexos, eles estão sendo cada vez mais simplificados, cara. Porque quando eu falo complexo, eu tô dizendo assim, a complexidade se dá no sentido de que, para cada um de nós, esse objetivo ele vai ser particular, a complexidade no número de objetivos que cada um de nós vai ter, e eles não são só mais um objetivo. A gente não tem mais simplesmente a ideia de, eu quero ser um excelente professor. Não. A sociedade me coloca um peso de que eu tenho que ser um excelente professor, eu tenho que ser um excelente marido, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Então, é aquele pacote que você falou. Nada vem junto. Inclusive, Daniel, se perigar, você não tem que ser só um ótimo professor, tem que ser o melhor professor da sua escola, senão periga você ficar desempregado até, tá? Eu não sou o melhor professor na minha casa. Olha isso. Só uma observação que ia passar batida aqui por todo mundo, não tem nada a ver com, quer dizer, diretamente com o filme, mas a gente tá esquecendo de falar que tá no filme o Walter White e o Hank. É verdade. E eles saem de Albuquerque. Do nada. É verdade. Saem de Albuquerque. Aquilo ali é o mundo invertido de Breaking Bad. Caraca, eu tomei um susto quando vi os dois no filme. Falei, caraca, o que eles estão fazendo aqui, cara? O elenco é tão foda que até o elenco de apoio, ultra secundário, é a galera mega premiada. Depois. Vai virar, tipo, o melhor elenco da melhor série de todos os tempos. Daniel, vou te falar que eu não
concordo muito, não. Eu acho que... Meu Deus, não tava nem esperando isso. Concorda com o quê? Eu não falo há minutos. Você falou que agora nossos objetivos e não sei o que ficaram mais complexos, que agora você tem que ser um professor melhor, um marido melhor. Eu não acho, não. Eu acho que tudo ficou muito mais louco e difícil porque os objetivos ficaram muito centrados em poucas coisas. Então, quando você olha o que está sendo vendido na internet, em rede social, por esses mesmos coaches, ou até fora disso, na televisão, é um perfil de vencedor, de seja a sua melhor versão, que basicamente tem a ver com aparência e dinheiro. Só isso. Então, assim, em nenhum momento é mencionado que você deveria ser o melhor professor, que você deveria ser o melhor profissional, ou que você deveria ter 35 milhões de hobbies, só se for para você transformar esses 35 milhões de hobbies em cursos digitais para você vender infoproduto, sabe? Em dinheiro, porque tudo resume a dinheiro e influência, cara. Tipo, e é isso que tá tornando tudo tão louco. Quando eu falei complexo... Complexo pra gente alcançar essa porra. É o que eu tô te falando. Ganhou em complexidade porque eu acho que eles são objetivos complexos do ponto de vista de serem objetivos que, para serem alcançados, eles requerem ou um sucesso absoluto, porque senão você não vai conseguir alcançar. Mas é isso, financeiro, de aparência... Principalmente financeiro. Ao mesmo tempo, quando você almeja esse sucesso, tu compra o pacote que você mesmo falou. Ah, sim. No meu caso, dentro da minha profissão, eu sou o professor. O que é ser um professor bem-sucedido? É simplesmente dar uma boa aula? Ou eu preciso ser o melhor professor? Que recebe o maior salário da sua escola, né? Obviamente não é. Tipo assim, é isso que eu estou querendo dizer. Não, e eu concordo com você. A sociedade diz o seguinte, se você dá a melhor aula possível, os alunos te adoram, você pode ser um perdedor. Você seria um homem de sucesso se você vendesse curso de geografia por milhões. O que a sociedade diz é que um professor não é sucesso. Simples assim, porque eu jamais vou alcançar sucesso no professor, porra. Exato. É isso que eu tô dizendo. Você pode ser o melhor professor de geografia. Dane-se, você é um professor de geografia. Isso não é sucesso. Eu sou professor, porra. É isso. Exato. Mas isso que eu tô falando, que você falou assim, porque a sociedade cobra você ser o melhor professor. Não cobra isso, cara. Eles estão nem aí que tu é um professor, meu irmão. Desculpa, eu usei o meu exemplo. É que você é um cara bom, cara. Obrigado. Você não tá contaminado, porque esses objetivos que você traçou ainda são objetivos humanos. Não tem mais isso, cara. Você não tá entendendo. Não tem mais o melhor professor. Eu quero ter a melhor aula do meu colégio. A sociedade me cobra ser o melhor professor. Porra nenhuma, rapaz. Vamos colocar um exemplo de youtuber, que eu tô enquadrado nesse contexto, assim, digamos. Olha aí. A sociedade não quer que eu faça o melhor conteúdo. O conteúdo mais enriquecedor. Não. O conteúdo de maior qualidade, não. Ela quer que eu entregue mais números. Ela quer que eu tenha a maior quantidade de seguidores, de inscritos possível, tá ligado? Não que eu tenha o melhor vídeo. O que nós estamos fazendo aqui, Fábio? Responde pra gente. Por que a gente tá fazendo aqui, então? É por isso que você precisa seguir as mídias sociais do Enquadrando. Aproveitando. Então a gente já pode puxar a finalização o ataque de oportunidade do Fábio. Exatamente. Já que vai acabar, eu quero aproveitar fazer uma defesa do Enquadrando nesse aspecto, porque no Enquadrando a gente sempre priorizou a qualidade aqui, entregar o melhor conteúdo possível pra você, independente dos números. Por isso que a gente se ferra. E por isso que a gente se ferra direto, sabe? Então, assim, porra, na boa, ajuda a gente, que eu vendo esse filme, só fica mais claro pra mim que a gente tá remando numa contramão, tá remando contra a correnteza fortemente, mas a gente não abre mão disso, não. Nunca. Porque não é sobre subir a correnteza, Gabriel, é sobre a jornada, né? Isso! Olha que bonito, olha isso aí. Exatamente. É sobre a jornada. Que bom. Pô, a nosso ouvinte ouvir o episódio, né, ter uma experiência ali e terminar diferente do que antes de assistir. Olha só, a gente vai ter que mudar a categoria do nosso podcast para autoajuda, ao invés de cinema e TV. Isso aí. Já melhora a gente no ranqueamento. Talvez, não sei. Já melhoraria. Porque a quantidade de autoajuda é muito maior do que cinema e talvez sim. Mas olha só, eu tenho uma experiência assim que fala muito com esse filme, eu vou jogar a emoção aqui. E outra coisa, não existe autoajuda não, existe ajuda mútua. Chega de piada. Agora é emoção. Agora é emoção. Chato. Pequena Miss Sunshine é assim. É humor e emoção. É isso, tudo. Tá bom. Mas falando sério agora. Tipo, eu acho interessante a gente perceber o seguinte, né? A Olive, ela faz essa jornada inteira, força, entre aspas, a família toda faz essa jornada. E é óbvio, ela não tinha nenhuma chance de vencer. E aí a gente fica se perguntando, ela é perdedora? Será? Ela faz com que a família mude por completo durante essa jornada. E às vezes diretamente, como a gente tá conversando aqui. E é interessante você pensar o seguinte. O avô dela, ele representa muito bem o que são os idosos na nossa sociedade, né? Ele é tido como se fosse um empecilho, um problema, né? Putz, ele veio morar aqui porque não tem outro lugar pra ficar. Os jovens não têm muita paciência, a família fica naquela de caramba, ele acaba virando um problema. É
isso, né? O idoso nessa nossa sociedade ocidental, ele é um problema econômico, um problema social, e aí você percebe que a Olive, com seu olhar ingênuo de criança, encara ele como um avô, alguém que a ama e alguém que tem muito mais experiência que ela. É interessante você colocar que ela fala, o meu avô tá me passando a minha coreografia. Ele não é coreógrafo nem nada disso, mas ele tem mais experiência. A gente sabe que ele não é coreógrafo. A gente viu no filme. A gente sabe que ele não é coreógrafo, exatamente. E é irado a coreografia, né? Cara, ele fazendo o bagulho do leão é muito foda, o rugido do tigre, sei lá. Mas é isso, ele tem 70 anos a mais de experiência. Porque é assim que ela encara e é assim que ela troca. E se você olhar, quando ele morre assim, inesperadamente, entre aspas, quem teve mais contato com ele? A Olive. Quando ela se abriu pra ele, é ela que teve, todo dia ela tinha um pouquinho do avô, né? E sem dúvida nenhuma isso não vai se transformar num trauma na vida dela. Pelo contrário, tá muito bem resolvido. Ela viveu o que ela podia viver com o avô. A saudade tá lá, o sofrimento, né? Mas ela viveu o que ela podia com o avô. E aí, cara, eu tenho uma experiência que me pegou muito, assim. Foi uma das experiências que me ensinou muito na minha vida. Eu lembro que teve uma época que a discussão que eu tinha muito com a Laura era uma questão profissional. Eu falava, olha, você tem que ver se você corre atrás, faz seu currículo, tenta arquitetura, tal, não sei o quê. E ela tava muito insegura com a parte profissional dela. E aí ela conseguiu trabalhar numa empresa de arquitetura, ficou durante 6 meses, a empresa praticamente quebrou, teve que demitir todo o quadro de funcionários e ela acabou saindo, né? Eu falei, pô, beleza, ela correu atrás, se esforçou pra caramba, legal. Os meses foram passando e eu vi que ela não tava ajeitando o portfólio dela, o currículo dela, que ela não tava correndo atrás de outro emprego. Eu falei, poxa, a gente não tá querendo morar junto, não sei o quê, corre atrás, eu te ajudo a fazer o portfólio, eu te ajudo no que for e tal. E ela, não, vou ver, não sei o quê. Isso foi me angustiando. E admito que eu acabei cobrando bastante da Laura isso. Um dia, ela virou pra mim e falou assim, olha só, tô aprendendo francês com a minha avó. E eu lembro que eu ouvi isso e falei, porra, meu irmão. Tipo, ela tem tudo pra fazer e ela tá aprendendo francês com a avó. Não é nem inglês. Ela tem dificuldade com o inglês é importante pro mercado dela lá. Não é nem inglês, cara, é o francês. Mas que loucura, né? Perda de tempo, cara. E aí, o tempo foi passando. Ela vira e mexe e falava pra mim assim, hoje ela me ensinou a pintar a porcelana que ela pinta aqui, fiquei com ela o dia inteiro e tal. Passou alguns meses, acho que foi março ou abril de 2018, ela me liga e fala assim, eu já tô até emocionado. Minha avó foi internada. Ninguém esperava que a avó dela fosse internada assim. Ela descobriu um tumor, e ela não aguentou. E ela faleceu. E eu lembro que eu senti muita vergonha da cobrança que eu fazia com ela. Que bom que ela não me ouviu. Que bom que ela teve meses tão próximo da avó, que foi tão importante nesse fim. Aquilo foi mais importante que qualquer coisa. O melhor emprego, melhor salário, não importa. Pra mim foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida, de como a gente tem um olhar contaminado pela sociedade que a gente tá vivendo, sabe? E de como esse filme representa exatamente isso. As recompensas que vêm, as que importam, não são as que a gente aponta, não são as que a gente enxerga, não é o que a gente necessariamente quer, cara. E esse momento da Laura com a avó foi assim, foi um ensinamento pra vida inteira. É uma parada assim, eu falei, caraca, toma, sabe? Aprenda. E esse filme é isso, Pequena Miss Sunshine brilha exatamente por esse ensinamento, cara. Pô, muito delicado e muito foda. Foda, cara, é foda. Muito obrigado, foda. Rodrigo, realmente assim, por compartilhar esse momento com a gente, cara. De nada, cara. Eu falei com ela, eu perguntei se a Laura permitia que eu contasse, ela permitiu. Agradece a Laura, na verdade, né? Porque agradece a Laura. Mas... fica pra todo mundo aí. Não, mas é incrível essa história. É incrível, cara. É complicado, realmente, como a gente coloca certos objetivos, né? E com o passar do tempo, até esses objetivos mudam pra gente. Sou doutorando em geografia e eu preciso terminar minha tese de doutorado. Sim. Mas, ao longo do caminho, outras prioridades apareceram. Hoje eu sou diretor adjunto da escola onde eu trabalho. Né? Olha o sucesso aí. E a gente ficou sacaneando ele e agora tá dando carteirada. A gente ficou sacaneando de professor, agora ele tá tirando onda. E aí vem justamente essa questão, né? Financeiramente, o sucesso. Cara, não. Nem de longe. É mais tempo, é menos dinheiro, sabe? Não é sobre isso. E eu sei que, assim, nesses últimos, 8 meses que eu tô nesse cargo, eu escrevi muito menos do que eu deveria pro meu doutorado. De verdade, escrevi muito menos. Mas as relações com os alunos, as necessidades que aparecem, sabe? Eu me sinto mais útil do que tendo um título, sabe? Claro. Eu preciso terminar, eu vou terminar, que isso fique claro. É uma promessa a todos os ouvintes aqui, eu vou terminar esta caceta. Promessa no enquadrão. Mas eu acho que realmente, assim, mudar um pouco, às vezes, abrir um pouco a cabeça da gente do que a gente tem como objetivo, ter uma questão mais flexível, né, mais aberta, acho que pra mim funcionou, cara, sabe? Eu me sinto uma pessoa realmente melhor, mais útil, eu diria. Pra mim e pros outros, sabe? A gente
tem que ser mais flexível. Que bom que a Laura foi flexível. Ela não escutou o rígido e rigoroso Rodrigo. A gente esquece que quando a gente traça nossos objetivos, que estão contaminados sempre com essa sociedade, né, tão materialista, a gente esquece que o tempo tá passando, né? A gente esquece que quando você traça esses caminhos, você tá abrindo mão de muitas coisas. Tá abrindo mão de alguma coisa sempre, né? Sempre, cara. E a gente tá sempre abrindo mão do que importa. Sempre, 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 cara. Esse ensinamento tá no cinema há séculos, tá na arte há séculos, e a gente não aprende. Tá. Porque também está sendo bombardeado com o contrário o tempo inteiro também, né? É esse duelo que fica. É difícil, é difícil. Mas tá aí, Pequena Miss Sunshine com esse belo ensinamento. Né? E o nosso objetivo aqui é o sucesso do Enquadrando. Então... Que é o sucesso financeiro do Enquadrando? Sucesso financeiro, é isso que importa. Depois disso tudo, no final das contas, a gente quer os números. Exatamente. Aí a gente vai ficar muito mais superficial, vai ficar falando só de coisa pop. É isso aí, vai falar besteira. Brincando. A gente vai lançar um curso com 9 passos pra você fazer uma crítica de sucesso na internet. De sucesso, fazer um podcast de sucesso sobre cinema. Mas, galera, eu queria muito agradecer a vocês por esse programa tão delicado, tão emocionante, e aos nossos ouvintes. Chega desse programa de gatilho, né? Chegou. Por estar seguindo a gente nas mídias sociais, e por estar apoiando Enquadrando, e por estar, indo lá no Spotify. E a pessoa que tá seguindo a gente nas redes sociais tá seguindo de forma completamente ilógica, por nada. Por nada. Não, ilógica não, porque a gente tem gente trabalhando nas redes sociais muito bem, tá, Gabriel? Que motivo isso daí? Brincadeira. Também. E é por carinho também, é o carinho dos nossos ouvintes. E é por carinho, porque é isso aí, né? Porque essa jornada, nossos ouvintes fazem parte dessa jornada com a gente. É óbvio. Vamos todo mundo empurrar essa Kombi junto, galera. O Enquadrando é uma Kombi, realmente. Segue lá, né? O Enquadrando no Twitter, em @enquadrando_. Segue o Instagram, enquadrando_ oficial. Segue a gente lá no YouTube, que a gente tá fazendo, cara, material direto lá pro YouTube, lives. Sim. Se você quiser, você pode mandar um e-mail pra contato@acaboudeacabar.com.br, galera. Busca a gente nas mídias sociais pessoais também. Eu vou falar um negócio aqui enquanto tá no ar. Normalmente eu falo isso em off. Fala um negócio, Gabriel, por favor. Mas, curti demais essa gravação desse programa, cara. Que bom. Acho que vai render um programa irado. Acho que ficou maneiro pra caramba, cara. Se você ouvinte aí gostou da gente, não teve um momento Enquadrando agora, sabe? Mas se você gostou da gente, cara, iria cair bem pra caramba nesse momento emotivo que a gente tá aqui. Um elogio. Cara, eu adoro, Gabriel. Beleza, cara. Um elogio sincero do seu coração. É isso aí. Um elogio sincero. Coloca lá uma hashtag Enquadrando agora e coloca lá um elogio pra gente, cara. É isso. Faz um carinhozinho pra gente aí que a gente agradece. Faz um carinho no nossa alma, no nosso Massageia o ego. Não, ego não. É alma. Não é ego, não. Nossa alma. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. E bons filmes. Acabaram não sendo tão relevantes assim para o cinema, digamos assim, né? Vocês não vão falar nada. Ok. Tudo bem. Mas aí você vê como é poderoso essa conversa. Salvar. É interessante, Rodrigo, isso que você tá colocando, essa questão do vencer. Eu acho que ela também tem uma questão geográfica aí. Porra, Fudeu. Que, basicamente, é essa ideia do... Como é que tu quer fazer em 1 segundo isso? É rápido, porque, assim, essa ideia do loser, ela é muito associada à sociedade americana, claro, né? Fala no microfone, tá falando fora do microfone. Quem diria que não seria eu que tenho isso, hein, Gabriel? É porque você chegou pro lado aí, sei lá. Chega pro lado aí, Gabriel. Opa, chega pro lado? É, por causa do microfone. Tô falando, fala no microfone. Aí ele começa aqui, a mexer no computador assim. O Gabriel não tá entendendo o que eu tô falando. Fala aí, Gabriel. Ele é muito sucinto, cara.